Bem, para todos os estudantes de gnose, aqui da Associação Gnose Samael Deota, a Sal, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar prosseguimento ao nosso curso de gnose, com o tema de número 38, Lei da Sintropia e da Entropia. Meu nome é Maurício, eu sou instrutor, já há 20 e poucos anos no movimento gnóstico. Na realidade, eu sou um estudante como vocês e tenho uma alegria enorme de poder compartilhar aquilo que eu já pude compreender, dentro do meu limite da minha compreensão. Para falar de entropia e de sintropia, nós vamos começar a falar do início de tudo, que é do universo e do cosmo. Essa palavra cosmo é uma palavra do grego que significa ordem e também significa beleza. E no universo a palavra latim é igual ao cosmo, significa pureza. Então daí começa a nossa reflexão. O cosmo, o universo, é uma beleza, é uma pureza. E realmente nenhum de nós deixa de ficar extasiado ao contemplar uma noite cheia de estrelas, como nós vimos lá no Caruara, daquele texto que vemos lá, né? Não vemos essas estrelas aqui por causa da cidade, que por causa da difusão de luz, não que elas não existam, mas a luz não permite. Bem, para manter todas essas estrelas, todo esse sistema, o grande arquiteto do universo, né, que é Deus, ele teve que ordenar. Então há uma ordem. E para manter essa ordem, essa beleza, para manter os fenômenos naturais funcionando, é preciso de leis. Então, nessa ordem toda, não é que uma estrela não bate com a outra, um sistema não bate com a outra, um planeta não colide com a outra. E a gente não tem aqui na Terra um abacateiro produzindo laranjas, né? A mexerica produzindo abacaxi. Ela vai produzir sempre mexerica, abacaxi sempre abacaxi. Para que isso aconteça, é necessário de leis que controlam, né? Muito bem. As leis, elas forem estabelecidas. A gente viu outra conferência que toda essa beleza, toda essa ordem está espalhada na forma de cosmos. Então a gente tem 7 cosmos. E esses 7 cosmos tem também as dimensões. Temos 7 dimensões. E cada uma dessas dimensões tem um determinado número de leis. Nós vamos começar a partir da Terra. A Terra ela é regida por 24 leis. E nós, seres humanos, que somos microcosmos, somos regidos por 48 leis. Então vamos falar um pouquinho dessas leis que estão contidas nos 24, que regem a Terra, que estão contidas no ser humano, que rege o micro-organismo, o microcosmo homem. Muito bem. Essas leis, elas são conhecidas de todos nós. Talvez nunca paramos para refletir a respeito. Mas eu tenho uma lei aqui que se eu pegar essa caneta, eu soltá-la, ela não permanece no local, ela vai cair. Então, naturalmente, ela cai. Então, tem uma lei aí que vocês conhecem. Como se chama essa lei que puxa todos os corpos para o centro da Terra? Gravidade. Então, aqui nós temos a gravidade, temos aquela que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, que é a impenetrabilidade, tem a inércia, tem a massa. Você contando tudo, você vai ter 48 leis. E a sintropia e a entropia são 2 dessas 48 leis. Então, vamos ver o que significa cada uma delas. A entropia, quem estuda física, ela é a segunda lei da termodinâmica. É uma lei, é uma energia de desorganização, ou seja, a entropia ela vai desorganizando tudo o que está em ordem. Então nós temos no universo uma lei que ordena, que é a sintropia, e a gente tem outra que desordena, que é a entropia. Então, essa entropia, ela é conhecida no meio científico e ela também é conhecida popularmente, como nós vamos ver aqui o que ocorre com ela, né?
Vamos começar o próprio cosmos, né? Ele nem sempre existiu. Então começa a teoria do Big Bang, né? Que vai se expandindo e forma-se a galáxia. Então nós temos a evolução, isso no Mahabharata, de acordo com como a gente já viu. Então qual a energia, qual a força, né, que vai ordenar isto? É a sintropia. Então a sintropia é a lei de organização. Tá? O mestre Samael chama isso de lei das oitavas. Tá? Só que o Mahabharata vai acabar e um dia isso começa a tomar o caminho de volta, a desorganização. Então a lei que desorganiza aquilo que foi organizado é a entropia. Tá? Bem, então se a gente deixar essa caneta, ela vai cair. Então tudo naturalmente vai pela lei da entropia, vai acontecer naturalmente. Só que para ela subir é preciso a gente gastar uma energia, uma força, não é isso? Sacrificar uma energia. Então no universo físico, né, tudo acontece assim. Agora no vácuo, né, se a gente deixar essa caneta, o que acontece com ela? Lá no vácuo, se deixar essa caneta, ela permanece para sempre. Né? E se der o impulso nela, ela também vai rodar para sempre. Então, na verdade, tem uma outra lei que não aparece por aí, né? A gente está introduzindo, o professor refletindo no futuro, que é a mesotropia, ou seja, na verdade ela já existe. Força resultante, né, é igual a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então é a segunda lei de Newton. Um corpo para estar em repouso, permanecer assim, é preciso que esteja cessada a sintropia e a entropia para que ele estabilize, né? Mas não tem nome essa lei, tá? Bom, então vamos ver o que ocorre com essa lei na prática para a gente poder entender. A água cai para baixo ou cai para cima? Para baixo. Então, naturalmente, para voltar tem que gastar energia elétrica, né? Queimar alguma coisa de combustível, sacrificar algum tipo de energia. Outra coisa, de manhã a gente levanta, vai tomar café quente com leite gelado, né? Então o leite está na temperatura baixa, o café está quente, a temperatura passa do café para o leite, estabiliza na temperatura intermediária. Isso é entropia. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma laranja, isso se conhece no popular como laranja podre, essa lei. Uma laranja podre apodrece todas as outras boas. Então vamos pegar aqui uma laranja podre, negativa, e vamos colocar no meio de boas, que tem uma energia positiva, um potencial de energia positivo. Então vai passar a energia do potencial maior para o maior e todas vão ficar podres. E se a gente colocar uma boa no meio das podres, será que vai acontecer o contrário? Não, vai puxar tudo da positiva, no fim elas estão todas negativas. Então, isto é na matéria. E a nossa psique é energia. Então, a humanidade tem os seus valores todos deteriorados por entropia. Você vê na escola, no meio de crianças, a maioria já não faz mais lição. E chegar em casa e perguntar, por que você não faz? A mãe pergunta, porque ninguém faz. Então, vai falando para baixo. É difícil você achar alguém, ninguém faz lição, mãe, mas eu fiz. Que seria sintropia, ela não acontece ao natural. Então, por isso que Jesus dizia, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, que a gente vai pegando essa energia com quem a gente anda. Então, para vencer a entropia, é preciso um sacrifício. E dentro da gente, o grande deteriorador dos valores que pegou a humanidade e tinha os valores positivos, e hoje a humanidade robusteceu todos os seus valores negativos, a luxúria, a gula, a ira, né? É preciso que acabe com esse deteriorador. Esse deteriorador que nos provoca a entropia é o ego. E para poder provocar uma oitava positiva, a lei de oitava em todos nós, precisamos estar trabalhando os 3 fatores de revolução da consciência. Muito obrigado a todos. E agora ficam os livros para vocês pesquisarem e os textos que são inseridos no site.